Oi, pessoal. Vamos continuar falando sobre limpeza de dados, o pré-processamento. Na primeira parte do vídeo, a gente falou sobre a limpeza de dados ausentes, né? A gente fez aqui o nosso procedimento e nós removemos os campos, na verdade, removemos, não, nós imputamos valores em campos que estavam como nulos, né? Estavam vazios. E agora a gente vai, nesse vídeo, trabalhar aqui com dados ruidosos. Eu vou abrir uma célula de código. Neste caso, é o seguinte: o que são os dados ruidosos? São aqueles dados que você, conhecendo o domínio do seu problema, compreende que, eventualmente, aquilo ali pode trazer algum tipo de dificuldade, pode atrapalhar as modelagens matemáticas futuras. Então, se você já tem lá delineado qual é o problema, quais são os dados, quais as técnicas que você pretende aplicar depois, que tipo de aprendizado de máquina, modelagem estatística, qualquer coisa do gênero, você já sabe como que essas modelagens funcionam, o que elas esperam receber como dado de entrada e o que elas vão retornar. Aí você consegue identificar na sua base original problemas que precisam ser corrigidos com antecedência. No nosso caso aqui, nossa base é bem pequena, a gente pode até ver aqui, ó, que essa nossa base tem 6 campos, 6 colunas, o ID do artista, o nome, os seguidores são os followers, popularidade, gêneros e a URL da imagem. O ID do artista tá tranquilo aqui por enquanto, nome tá ok também, seguidores é um tipo de número tá ok, popularidade ok. Gêneros, que é esse campo Shenris aqui, é que a gente identificou que ela tem um pequeno problema. Eu vou mostrar aqui no início. Aqui, ó. Por que pode ser um problema para nós? Se vocês observarem, os gêneros, eles são parece uma lista, né? Então, por exemplo, Coldplay tem 2 tipos de gêneros aqui. Esse ninho aí tem 2 também. Esse, sei lá como é que chama, Kivo, tem mais um monte, enfim. Só que eles estão cadastrados na base como uma string. E isso, primeiro, faz com que eu perca informações que poderiam ser bem úteis para nós, porque quando eu tenho uma string de gêneros fixos assim, eu não consigo fazer algumas análises para descobrir, por exemplo, que tipo de músicos tem algum tipo de pop dentro dos gêneros em que eles tocam. E dois, lá na frente, por isso daí ser uma lista, por isso daí ser uma string, mas parecer uma lista, eu posso ter alguns problemas de processamento do Python. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui em formato de lista, tá? Vou converter isso para lista e vou tirar esse ruído. Por que é um ruído? Porque seria melhor se nós tivéssemos já o formato de lista pura, mas ele está em string, tá? Então a gente vai converter isso para lista em Python. Então vamos fazer lá na célula código que a gente precisa para trabalhar com o dado ruidoso. Aqui. O que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou importar uma biblioteca que nós vamos precisar aqui, import AST, que é uma biblioteca que vai trabalhar com sintaxe de string, tá, para nós. Ela chama AST porque é Abstract Syntax Trees, né? Árvores de sintaxe abstrata. Então eu vou importar ela. Aí agora a gente vai usar um bloco de try catch para capturar erro caso venha alguma coisa. Try aqui, só que aqui não é catch, né? Aqui é except. Eu vou estar só construindo, depois eu coloco a lógica. Exception. Eu vou chamar essa exceção de e aí vai fazer alguma coisa se der errado, tá? Então, vai fazer alguma coisa no bloco try. Se acontecer algo errado no bloco try, ele vai jogar uma exception, que a gente vai capturar aqui e vai fazer alguma coisa também. O que nós faremos no nosso bloco try? Nós vamos chamar a nossa estrutura artistas, só que na coluna específica
de gêneros, que está escrito como genres, vai receber artistas na coluna específica de gêneros, genres. Opa. Só que para essa coluna, nós vamos aplicar, por isso o método apply, nós vamos aplicar uma função, um método ali. Esse método é o método ast.literal_eval. Que ele vai fazer o quê? Para cada elemento da coluna de gênero, ele vai aplicar esse método, né, que a gente está passando aí, e ele vai avaliar a string e converter para uma lista em Python. Eu vou imprimir aqui print, coluna, entre aspas simples, só para ficar algo bonitinho, genres convertida de string para lista Python com sucesso. E aí, para verificarmos se deu certo, vou colocar um outro print aqui. Vou colocar a letra F para fazer a interpolação, entre aspas, exemplo de tipo de dado em genres após a conversão. Dois pontos. Agora eu vou colocar chaves. Dentro das chaves eu vou usar o método type para mostrar o tipo. E eu vou passar um dado para esse método type para ele me falar qual é o tipo que está saindo ali. O dado que eu vou passar é artistas na posição genres. Isso. Agora eu vou levar o mouse para fora do colchete, ponto. iLock na posição 0. É só isso que eu quero. Tá certo, beleza. Aí fechou aqui, fechou o colchete, fechou o parênteses, fechou a chave, perfeito. Para que é isso daqui? Eu estou pegando, quando eu uso o iLock 0, eu estou pegando posição de array, né, tipo um vetor, mas é uma estrutura, um array, um arranjo. Eu estou pegando o primeiro elemento. Então ele vai lá dentro da estrutura artistas, no campo, na coluna gêneros, vai pegar o primeiro campo e, ao invés de me mostrar esse valor, na verdade vai me mostrar o tipo desse valor aí. Se alguma dessas coisas der errado no meio do caminho, o que o exception vai nos mostrar? Um print. Letra F, entre aspas duplas, vou colocar a mensagem. Erro ao converter genres. Deixa só assim, tá bom. Erro ao converter genres. E aí, ponto, eu vou colocar entre chaves o erro, a letra E, né? Que eu chamei aqui minha exception de E. Então, a letra E vai mostrar lá para nós. E só para ficar organizadinho aqui, eu vou dar um print e vou imprimir umas aspas aqui, só para organização mesmo. Vamos executar esse código. Ó, nós tivemos algum erro aqui que eu esqueci de escrever alguma coisa. Esqueci de escrever não, coloquei um ponto extra aqui que não deveria. É artistas.genre, sem o ponto. Artistas genre, não precisa do ponto não. Isso. Vamos lá. Ó, deu um erro. Erro ao converter genres. Series object has not attribute apply. Então ele deu um erro aí. Ele está falando que não existe esse método apply. Por que não existe? Porque o apply são dois P's e um L só, não um P e dois L's. Então eu escrevi errado o método. Vamos ver se agora vai dar certo. Agora tem outro errado. Esqueci alguma vírgula e está achando algum erro ali. Você vê que interessante. Ele mostra erro ao converter genres. É a mensagem que eu passei, né? E aí, tudo que está em inglês aqui depois é o que vem da letra E, do exception lá do erro. Ele pergunta assim, talvez você esqueceu alguma vírgula? Vamos debugar isso aqui para ver possíveis erros.
Eu vou copiar a linha 6 toda e vou colar ela aqui antes, e eu vou colar ela aqui depois do try except, tomando cuidado de na linha 13 tirar o recuo, porque senão ele vai achar que faz parte do except, tá? Não é. Eu quero ver qual que é o tipo do dado antes e depois, para ver se realmente não está funcionando. Então, olha lá, a mensagem que aparece. Exemplo do tipo de dado, deixa eu escrever aqui, antes da conversão e após a conversão. Lá, antes da conversão, está falando que é uma classe str, string, que era o que a gente já esperava, então tudo ok. Aí ele dá um erro, ok, depois ele fala que após a conversão continua str, então realmente não converteu, continua string. Bom, provavelmente não é um erro de código agora, né? Eu acertei o nome dos métodos agora e tal. É alguma coisa que o método literal não está conseguindo encontrar um padrão correto em alguns campos na coluna no campo gêneros. Então, é como se ele estivesse falando assim, ó, tem alguma string lá que está mal formatada e ele não consegue converter isso para lista. Mas a base funciona. Então, só se foi algum erro que nós fizemos num passo anterior. Aqui, ó, gêneros, nós fizemos essa modificação aqui nos campos que estavam nulos, né? Gênero vai receber gênero, preenchendo, filnar com... Já sei qual é o erro. Tá aqui, ó. Observa a linha 8 quando nós preenchemos o campo image URL. Quando nós colocamos o fill a gente colocou uma string lá, URL indisponível, e essa string está entre aspas, simples. Na hora que nós fizemos o método fill para preencher os campos vazios de gêneros, nós colocamos colchete, não classificado colchete. Mas dentro do colchete, o texto não classificado tinha que ser uma string. Então, provavelmente, colocou lá e o método literal eval não está conseguindo reconhecer isso como uma string. Ou seja, foi burrice minha aqui. Eu devia ter colocado aspas duplas, colchete, aspas simples, não classificado. Aspas simples, fecha colchete, aspas duplas. E isso significa que nós vamos ter que refazer os nossos códigos aqui para poder preencher novamente os dados, né? Então, deixa eu voltar e executar um a um para ver se vai funcionar. Eu vou importar de novo. Eu vou verificar aqui de novo. Tem como executar tudo de uma vez, tá, gente? Mas eu quero ir parte a parte para ver se está tudo funcionando. Aqui está ok. Aí no dados ausentes. Inclusive ele mostra lá que gênero está com os dados vazios. Beleza. Vamos aqui. Lá, ó. Mensagem padrão. Agora sim, não classificado tem aspas. Agora tem aspas. Vamos ver se funciona dessa vez. Aí, deu certo. Tá vendo? Exemplo do tipo de dado antes da conversão. str. Aí vem coluna genes convertida de string para lista Python com sucesso. E aí ele mostra a linha 8 aqui. Exemplo de tipo de dado em gêneros após a conversão. List, que é uma lista. E aí a gente estava debugando, a gente fez o teste com a linha 13, que é o mesmo código da linha 8, e também mostra list novamente. Então converteu de string para list. Ou seja, o nosso erro não estava nessa fase, né? Estava no código que a gente havia feito no vídeo anterior de limpeza. O erro, a cagada estava lá. Então deixa eu só tirar o aqui, ó, para você ver. Deu um erro de... não. Mas esse erro aqui é normal. Não se preocupa com esse erro, porque é o seguinte. Por que ele está falando que deu erro aqui? É porque quando eu executei de novo, ele tentou encontrar string, só que já estava lista. Aí ele fala assim, ó, nó mal formatado. Por quê? Porque não é mais uma string, já são listas.
Então aqui está tudo bem. Esse erro aqui está ok, está esperado, é porque já está formatado. Inclusive, a gente pode ver aqui, ó, antes da conversão, list. Então essa linha aqui está falando que está em lista, está ok, está certo. Fizemos a parte de correção dos ruídos aí. E, inclusive, encontrando um erro do nosso código anterior. Então, no vídeo lá, se você não lembrou, assim como eu, de colocar essas aspas simples aqui antes, dentro da palavra ou entre a palavra não classificado, por favor, volte, coloque, execute tudo novamente os seus códigos e este aqui vai funcionar normalmente, tá bom? Esses problemas acontecem. É bom que eles aconteçam mesmo para a gente pegar as manhas de situações como essas, viu? Vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua.